pessoal. Estamos aqui de volta com o podcast Jovens na Tecnologia. Eu sou o Will. E eu sou a Lavínia. E eu sou o Elielton. Eva, tudo bem sintonizado como sempre, porque a gente adora treinar, né? Galera, o nosso podcast ele tem o intuito de fazer os jovens entrarem ali na tecnologia, né? Mostrando histórias de outras pessoas para que a gente seja inspirado. E quem vai inspirar a gente hoje é o Elielton. Então, Eli, se apresente. A gente se conheceu no meu antigo trabalho, né? Eu queria saber um pouquinho mais da sua história. Eu acho que eu nunca fui tão a fundo e hoje é o dia pra gente comentar um pouquinho disso. Bora lá. A gente já conversou, mas a gente nunca conversou sobre pontos muito específicos, né? Então vamos tentar aprofundar aqui. Bom, gente, muito prazer, boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que vocês estiverem vendo o podcast, ou ouvindo, né? Bom, meu nome é Elielton Feitosa, né? Eu tenho 23 anos, eu sou do estado de Roraima, né? Quase fora do país, né? A gente fica brincando aí às vezes sobre isso. Brincando até demais, desculpa. Até demais, né? Rola quase com xenofobia aí, mas tudo bem. Bom, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Atualmente eu trabalho como desenvolvedor full stack pleno, né? Onde eu atuo ali tanto no front-end quanto no back. Mas o meu carro-chefe aí é React Native, né? Para mobile. E bastante familiaridade ali com códigos nativos Android e iOS. Bom, e como todos, né, que gostam da área de tecnologia, eu estou sempre aí buscando crescer e aprender na área, né? Então, é basicamente isso. Legal, muito bacana. A gente vai adentrar cada um Continuando desses agora a tópicos. entrevista de emprego. Isso. Igualzinho, né? Treinou, ó, tá É treinado. treino já. Eu queria saber, Eli, como que foi seu primeiro contato com a tecnologia? De onde que veio essa paixão? Cara, Ele saiu de Roraima e foi para São Paulo. foi quase isso, né? Nossa, que pecado. A vida é O pessoal cancelada. fica brincando aqui que aqui é tipo que só tem dinossauro, mas né, não, gente, aqui a gente conhece um pouquinho das coisas. Vou colocar a foto de Bom, um dinossauro agora, tá ligado? Eu dou trabalho pra mim na edição, é incrível. cara, meu primeiro contato com tecnologia foi bastante tempo atrás, eu era criança ainda, para ser bem sincero, eu nem lembro minha idade quando eu tive meu primeiro contato, mas meu pai ele comprou um notebook, muito tempo atrás mesmo. E aí, obviamente, né, eu não conhecia nada, eu fui começar a mexer, né? Desconfigurava tudo, aí configurava de volta, mexia em coisas que não devia, apagava, deletava coisa, bom, perdia o sistema operacional e esse tipo de coisa, né? Perdi o Bom, sistema Começou operacional, bem, foi. começou bem. Gente, não, tá que é a primeira pedra. Quem é o profissional de tecnologia de hoje em dia que nunca fez os pais gastarem dinheiro com formatação do computador? Porque, nossa, eu já queimei 2 computadores na minha vida, tentando aprender a mexer nas coisas. É quando eu Jesus. queria fazer mais manutenção, né? Eu gostava de ficar mexendo nas coisas aí acabava que dava ruim, né? Então Fazendo um é link, basicamente né? isso. Fazendo um link aqui com o nosso convidado anterior, para quem não conferiu o último episódio, ele simplesmente derrubou a energia inteira do Fatec. Não O foi, quarteirão Will? todo, Isso sim. aí é Então, brabo. tá vendo? Eu acho que todo mundo cursou a mesma coisa, tá? Então já se preparem, galera. Vocês vão queimar alguma coisa, vocês vão derrubar a energia. Fica tranquilo, normal, é o Faculdade processo. da vida, né? Bom, bom, como eu não sabia de muita coisa, né? Eu ficava mais fazendo esse tipo de coisa. Mais coisas que não devia, mas como também não tinha muita coisa no computador, né? Era mais para trabalho lá do meu pai, eu gostava de ficar mexendo no Paint, desenhando. Então, meu primeiro contato com tecnologia foi isso, cara. Tudo muito simples, né? Eu acho que algo bem normal, né? De uma criança que começa a mexer com tecnologia, mas é isso. Aí, tipo, eu mexia em tudo que tinha lá e, tipo, pra mim, que era criança, né? O primeiro contato com esse tipo de coisa era, tipo, meio surreal pra mim. Então, não conhecia nada daquilo ainda, né? Tava conhecendo, então achava super bacana. Legal. E esse sentimento de super bacana, ele persistiu e fez você sempre querer trabalhar com tecnologia? Ou, na verdade, você só foi caindo e a tecnologia tá comigo, então eu vou? Como que foi? Naquele tempo ainda eu não tinha essa pretensão de trabalhar com tecnologia, mas a tecnologia é algo interessante que, tipo, desperta curiosidade, né? Então a gente vai querendo aprender mais e tal, e vai subindo aquela vontade, né, de mexer com isso. Mas até então, eu não tinha essa vontade de trabalhar com tecnologia, não. Eu fui ter
bom, essa vontade mesmo, né, de trabalhar com a tecnologia, não exatamente programação, lá no início do meu ensino médio. E, na verdade, eu queria ser designer de jogos. Designer de jogos. Isso, eu queria trabalhar com criação de games, cara. Porque eu gostava muito de jogar. Era Legal. viciado mesmo. Passava dia e noite jogando, virava noite, então. Aí eu queria ser designer de jogos. Não necessariamente trabalhar com programação, né? Eu queria, obviamente, trabalhar com tecnologia, mas voltado para jogos. Só que aí, pesquisando um pouquinho mais, né, ao longo do tempo aí, eu fui percebendo que o mercado de trabalho para jogos aqui no Brasil não é tão legal. Só que eu queria continuar trabalhando com tecnologia. Foi aí então que eu fui conhecendo mais da programação, né, voltado para outros fins, né, sistemas comerciais, etc. E aí eu fui buscando, né, e fui vendo que era o caminho certo que era para me seguir, né, já que eu queria continuar na área de tecnologia e eu queria trabalhar mais com isso, né, Uhum. mais com desenvolvimento, já que eu não podia ser o designer de, quer dizer, não é que não podia, né, que seria mais difícil. Então eu fui aí buscando mais dentro da área de tecnologia o desenvolvimento, né? E, e até então, né, quando eu estava lá no ensino médio, não tinha nenhum desenvolvedor aqui na minha cidade, pelo menos não que eu conhecesse, né? E até hoje não tem. Que eu conheço não tem nenhum. E aí, bom, para mim, né, naquele tempo, né, parecia muito louco, né, ser o primeiro desenvolvedor da cidade. Uhum. Aí, bom, isso aí foi despertando interesse, aí foi onde eu decidi seguir com a tecnologia. Entendi. No meu caso, eu sempre tive pelo menos alguém que tava querendo também seguir na mesma área. Imagino que para você esse daí foi um dos desafios, você ser o pioneiro no seu meio, né? Legal. Teve mais algum desafio para você ter esse início na área de tecnologia? Teve, porque, como você falou, né, eu não conhecia ninguém. Então, sempre tive que ser muito autodidata, né? Não tinha muita gente para me ensinar, assim, mais voltado para programação, né? A gente tinha aí uns conhecimentos básicos de informática e tal, tem cursos aqui, etc., mas nada voltado para desenvolvimento. Uhum. Então, eu tive que procurar conhecimento sozinho. Cursos, artigos na internet, enfim, todo o conteúdo que tinha sobre programação eu estava vendo aí. E, bom, o grande desafio foi isso, na verdade, para início de carreira. Legal. E eu queria até fazer uma pergunta, porque eu percebi que os nossos convidados e também todo mundo que eu conheço acaba que não fica só na faculdade, né? Sempre faz uma coisinha a mais. Então, no seu caso, você falou que você fez um monte de cursos, esse tipo de coisa, você sempre buscou a mais, né? Você sempre foi atrás desse conhecimento. Mas eu falo curso, não é cursos para ganhar certificado, era curso, mas é para conhecimento mesmo, coisinha básica, básica não, é grátis mesmo, sabe, na internet, vendo YouTube, Uhum. tudo que tinha de Vídeos dos conhecimento. indianos, né? Exatamente, os indianos, eu comecei, cara, vendo curso em vídeo, canal no YouTube. Curso em Eu vídeo, fiz vocês um de conseguem. marcenaria esses dias. Eu acho que tem coisa que dá pra aprender na internet e tem coisa que não dá. Vamos colocar esse limiar aqui. É verdade. Daí eu comecei vendo curso em vídeo, né? Foi onde eu conheci aí os algoritmos, né? Eu comecei a ver Portugal. Nossa, Portugal aí é uma Clássico. linguagem bem simplesinha, né? Pra fazer uns negocinhos legais e tal, mas é só para aprendizado mesmo. legal. Bom, mas aí eu comecei por aí mesmo, vendo coisa tipo básico do básico, mais por vídeos no YouTube mesmo, e depois eu fui me aprofundando mais em documentação de linguagem e etc. Entendi. E como que foi a experiência de achar a primeira vaga, né? A primeira oportunidade na área de desenvolvimento? Cara, eu confesso que conquistar a primeira vaga aí na área foi um pouquinho difícil, viu? Mas assim, não é porque o mercado é difícil, né? Ou qualquer coisa do tipo, mas é porque até então eu achava que eu ainda não era bom o suficiente, né, para entrar no desenvolvimento. Que como é que aconteceu? Eu comecei a faculdade, né, a cursar lá a ADS, e lá no meu último ano, a minha faculdade ela não obrigava, né, o estágio, ser tecnólogo. Uhum. E lá no meu último ano, depois de, obviamente, muitas pesquisas do mercado de trabalho, eu percebi que se eu não conseguisse um estágio,
por mais que não fosse obrigatório, ia ser bem difícil de eu entrar no mercado de trabalho depois, né? Sem experiência e tal. Aí foi quando eu comecei a procurar. E nesse tempo eu estava trabalhando numa assistência técnica de informática. Eu era técnico de informática. Aí, aí eu fui procurando aqui no meu estado mesmo, né? Não achava. E foi aí que eu vi, achei o Glassdoor. Achei o Glassdoor e eu vi que dava para fazer estágio remoto. Até então eu não sabia que dava, não conhecia. Aí Abriu a o mundo se porta, abriu, né? né? O mundo se abriu, não foi só a porta não, foi o mundo mesmo, se abriu todo. Então, foi aí que eu vi que eu poderia entrar por ali, né? Então, seria mais fácil eu entrar ali na modalidade remota, achar um estágio. Então, eu comecei a pesquisar vagas de estágio, apliquei para algumas empresas, nenhuma me respondeu. Aí, numa das minhas últimas tentativas ali, eu obtive resposta, fiz ali um teste relativamente simples e eu consegui entrar, mas, cara, a grande dificuldade de entrar no mercado de trabalho aí com estágio foi justamente isso, né? Tipo, eu moro longe, não conhecia bem o mercado, não sabia que tinha modalidade remoto, né? Então fui conhecer aí bem tarde, digamos assim, mas acabou que deu certo. E aí, quando eu entrei no estágio, aí veio aquele negócio de sempre, né? Quase todo mundo tem no início da carreira, síndrome do impostor. Né? Eu entrei em estágio e os outros estagiários eu via que todo mundo tinha mais conhecimento do que eu. E aí, bom, era um pouquinho difícil, né, trabalhar, mas aí depois, né, de alguns dias aí eu percebi que se eu não me esforçasse eu ia ficar sempre para trás, né? Então, foi basicamente isso. Veio esforço, muita persistência aí, dias e noites aí estudando e, obviamente, trabalhando, né, no estágio, para destacar, né, com relação aí aos outros estagiários. Mas acabou que deu bom. Legal. E você passou pela fase do pensamento de empreendedor? Aquela, eu vou criar um sistema sozinho, uma empresa sozinho, e vou seguir assim, empreender. Como é que foi? Você passou por isso? E por que você decidiu ir pelo estágio? Sim, já pensei nisso, mas naquele tempo do estágio eu ainda não tinha o conhecimento necessário, então meio que eu deixei guardado, entendeu? Na caixinha. É, E aí eu fui seguindo, fui ganhando conhecimento. Hoje eu posso dizer que eu acredito que eu tenho sim o conhecimento necessário e eu tenho vontade de tentar sim. Ainda não tentei iniciar, mas eu acho que pode ser um plano futuro aí. top Bacana, muito legal. demais. Ai, E uma pergunta, o estágio que você se candidatou é a empresa que você se mantém até hoje, correto? exatamente. Legal, bacana. 3 anos e um pouquinho. É bom ver essa evolução de carreira, né, quando a gente fica na mesma empresa e esse reconhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? E também o auxílio que tanto a empresa dá quanto você dá para a empresa. Muito bacana a gente ver isso. E eu queria saber um pouquinho sobre como que é, o que faz na prática um desenvolvedor, né? Um desenvolvedor full stack, né? O que é full stack, o que é desenvolvedor e como que é o dia a dia, onde que eles vivem. Quando você acorda de manhã, qual que é a primeira coisa que você faz depois de cagar? Na verdade, eu escovo os dentes primeiro, né? Aí Valdo. depois faz o que tem que fazer. O dia a dia aí, né, fora as necessidades, né, antes do trabalho. Bom, para tirar primeiro ali a dúvida do Will, bom, o desenvolvedor full stack, ele é o cara que trabalha aí nas duas frentes, basicamente, né, que a gente tem o front-end, né, que é mais a parte visual aí, seja mobile, né, ou então web, e também tem o back-end, que é mais a parte de servidor, né, onde lida com lógica, conexão com banco de dados, APIs externas e etc. Uhum. E agora, mais voltado para o dia a dia, bom, a gente trabalha, né, desde o desenvolvimento de interfaces aí, né, que são telas, baseados aí nos protótipos que os designers aí fazem para a gente desenvolver. E também a gente lida muito com experiência de usuário, né, porque uma coisa que não adianta é a gente criar uma tela ali, um sistema que é bonito, lindo, maravilhoso, mas que não vai ter funcionalidade nenhuma para o usuário. Acontece muito. Bom, e também aí, né, fora isso, a gente tem aí o back-end,
que aí a gente no dia a dia vai lidar aí com as lógicas, né, por trás ali de todo o front-end, aí onde a gente vai lidar com dados, processamento de informações, segurança e muitas outras coisas aí. E, bom, agora falando do trabalho mais, né, a gente faz essas implementações, fazemos correções de erros nos sistemas, porque sistemas têm erros sim, tá muito comum, alguns mais que os outros. Bom, ajudamos o time no desenvolvimento, né? Que a gente trabalha, a maioria dos desenvolvedores, né, de empresas trabalham em time, não trabalham sozinhos, então aí a gente ajuda tanto o time de desenvolvimento, como a galera do QA, os POs, enfim. Desde, obviamente, a parte técnica, né, mas a parte de negócio ali, às vezes, que a gente precisa apoiar em alguma coisa. E ajudamos ali no refinamento de requisitos e também tomada de decisão, né, quando cabe. Decisões técnicas, principalmente. Legal. Essa é a função do Então, pelo que desenvolvedor, você né? fala, o dia a dia do desenvolvedor não é só ficar na frente do computador com a luz apagada, trancado no quarto, codando. É Bom muito seria, além disso. bom seria se enfiar na caverna e ficar só codando, era bom demais. Mas não, a gente tem, além do desenvolvimento, né, codar em si, a gente tem aí diversas atividades aí, atividades com a equipe do que sozinho, né? Sozinho você vai codar ali e tal, mas a gente tem outras atividades aí sim relacionadas ao time. Legal. E Eli, eu coloquei uma pergunta aqui que é como trabalhar com React Native e lidar com Posso código-fonte fazer uma. iOS? Pode, à vontade. Já interrompeu? Eu quero reformular a sua pergunta, era exatamente sobre isso, estava pensando aqui. Que vai ser de grande valor essa informação para todo mundo que for assistir o podcast, né? Porque a gente sabe que tem Android e iOS. Sei que ele tem um grande conhecimento do iOS. Então eu queria que você contasse para a turma ali, porque o pessoal, sim, quer criar aplicativos, etc. E tem muita dúvida sobre programação iOS. Então eu quero que você conta para eles como que é de verdade, na raça, programação iOS e por que o React Native é uma ótima alternativa para a turma que quer ter aplicativo nas duas plataformas. Tá certo. Bom, iOS ele é uma plataforma, tá? Assim como o Android também. Então a gente tem aí as duas, né? Android e iOS. O React Native ele é um framework, tá? Que vai ali trabalhar com essas duas plataformas. Então, com uma única linguagem, né, um único framework ali que é o React Native, ele trabalha em cima do JavaScript ou TypeScript, né, nas versões mais recentes. A gente consegue desenvolver um único código para ambas as plataformas. Né? Então ali a gente tem uma facilidade e tal, obviamente dependendo do projeto é mais vantajoso desenvolver em linguagens nativas, né? Que ali no caso do Android a gente tem o Java, tem o Kotlin, no caso do iOS a gente tem o Swift, né? E mais antigo o Objective-C. E aí cada caso é um caso, mas a grande diferença é essa, né? A gente tem o React Native, que é uma linguagem multiplataformas, onde um código vai tanto para Android quanto para iOS, e o Android e o iOS, cada uma dessas plataformas tem seus códigos nativos também. Então, as principais diferenças é essa. Agora, sobre o iOS em específico da sua pergunta, ele é um pouquinho mais chato de desenvolver, na minha opinião, tá? Obviamente, para algumas pessoas é mais fácil, para outras mais difícil, mas eu acho que o iOS ele tem alguns pontos mais dificultosos do que o Android, vamos comparar assim, né? Eu começaria falando sobre a necessidade do MacBook ou daquele Mac Cloud, né? Então, era isso que eu ia entrar agora. Muita burocracia, na minha opinião, né? Porque a Apple é muito fechada. Então, para você desenvolver para iOS, você vai precisar ali de um MacBook, né? Seja ele em cloud, como você falou, né? Como o serviço lá do Mac em Cloud, por exemplo, ou um MacBook físico. Não necessariamente um MacBook, né? Mas um macOS, seja ele mini, Mesma iMac, máquina da Apple, né? Para poder. Mac no geral. Então você vai precisar aí do ecossistema Apple para desenvolver para Apple, que é uma coisa que não acontece no Android, né? Você vai usar ali, pode usar Linux, pode usar Windows, pode usar até o Mac também. Então o Android ele é muito mais aberto, né? Mais fácil nesse quesito. E isso me vem até algumas dúvidas. Quando a gente está falando de algo híbrido, né? Então o React Native ele serve tanto para Android como iOS, assim como o Flutter.
vai ter alguns momentos, vai ter algumas funcionalidades que você vai ter que programar na linguagem nativa. Então, não adianta você só aprender, por exemplo, React Native. A gente tem que aprender a linguagem nativa do Android e do iOS se a gente quiser corrigir tudo com uma melhor assertividade. E aí vem o ponto, né, do iOS em si. Você quis aprender iOS ou você foi levado a esse caminho? Cara, para ser bem sincero, eu não tinha a pretensão de trabalhar com mobile ativamente até a entrada do meu estágio, mas me surgiu a oportunidade e eu peguei, então acabou que hoje virou meu carro-chefe. Mas o iOS foi basicamente a mesma situação, né? Eu comecei ali com Android e tal, até então eu não tinha Mac, né? Então ficava mais difícil desenvolver para iOS, mas aí durante o estágio ali, os estudos, a empresa me forneceu um Mac, então eu fui estudando e começando a trabalhar com iOS. A continuação da minha pergunta ia ser bem essa, né? Como que foi o seu início no estudo do iOS? Will, eu por outros meios pedi um MacBook emprestado para alguém que eu conheci. Não, Will. Como a empresa queria programar, eles forneceram esse equipamento. Então, como foi esse início para você? Bom, foi basicamente isso, né? A gente tinha necessidade ali de alguns desenvolvedores iOS e o meu gestor, né, naquele tempo, ele perguntou se eu tinha interesse de aprender iOS. E como eu gosto de um desafio, eu fui. Aí me forneceram um Mac, comecei a estudar. Depois de um tempinho ali de estudo, comecei a fazer implementações em projetos reais. Eu vi que, apesar de um pouquinho mais chato, né, do que o Android, era uma plataforma legal para aprender e que poderia abrir oportunidades, né, depois. Então, eu achei muito vantajoso. Então, assim como o Android, agora eu trabalho com iOS também. Uhum. E para mim, Legal. E se você fosse indicar para a turma um aparelho da Apple para iniciar o desenvolvimento de Swift, qual que seria? A gente sabe que são os bem antigos, né? Que a gente olha assim no Face. Tá baratinho que esse MacBook R$ 1.000. Vou começar a desenvolver com ele. Olha, para começar o desenvolvimento, é o que você tiver. Agora, Se tiver. é sempre o que você tiver, porque assim, se você não tiver condição de comprar uma máquina top, vai com o que você tem, não tem problema. Entendeu? A forma certa de começar é o que você tem disponível no momento. Tá? Então, agora, se você tem, né, a verba disponível e quer comprar ali um equipamento legal, bem, eu recomendo os processadores com chip M, né? Então, ali um MacBook com mais recente, né, M4 e 16 GB RAM com 512 GB de armazenamento, aí já é uma máquina super top para você trabalhar. Então, esse daí é o top, né? Então, se você tiver um desse aí, você vai codar qualquer coisa. Aí, mas se você está aprendendo, está começando agora, o MacBook que você tiver rodando as IDEs, estiver rodando aí os projetos tudo certinho, então começa com o que você tem. Amei a filosofia, a resposta. Viu, galera? Pega a dica aí. Pode continuar, eu adoro te cortar. Além de Eu Eu ser percebo. comecei, fastidiosa, eu Laves, adoro te cortar. cortando aqui o Will de novo. Eu comecei com. Eu nem sei se existe ainda, era um processador chamado VIA C7. Via C7, não faço 1 ideia. GB de RAM. Comecei a codar PHP. É um belo de um tempo. É muito antigo, muito ruim. Não recomendo para ninguém, mas se é o que você tem, comece. Nossa, ele custa R$ 44 Ele esse foi processador. pesquisar. Eu fui pesquisar. Vou Oh, comprar. cara, acha que eu tô mentindo. Não, longe de mim. Eu só fui ver como que, né? E você estava comentando, né, de você trabalhar com iOS, etc. E para mim você é referência hoje em programação iOS. E eu falo que se alguém aqui tiver a oportunidade de trabalhar com iOS, é bom, porque são difíceis os profissionais hoje que são específicos dessa linguagem. E como ele falou, a Apple ela é bem fechada. E eu até falo que é meio chata para esse tipo de programação. Porque quando a gente está falando do ecossistema da Apple, a gente não está falando somente do desenvolvimento, mas também tem o teste que tem que ser realizado, também tem a subida nas lojas, também tem todo esse ecossistema do lançamento do aplicativo em si. Então a pessoa que se especializa nisso é um plus que vai ter na carreira, porque hoje em dia todo mundo tem que programar Android, iOS, ponto. Não tem como fugir, não tem como ser só para um.
tem que ser para os dois e a gente tem que passar por isso. Então, se você souber e se você tiver oportunidade, é um bom investimento. Não sei se é um bom investimento pagar uns 20 mil no MacBook, mas vou deixar isso para depois. Olha, o que você falou é verdade. Eu estava me restringindo mais aqui à programação de fato, né? Mas se você é um desenvolvedor mobile e é bom você expandir um pouquinho mais o conhecimento para fora da programação, né? Conhecer mais de loja, configurações, né? Porque, por exemplo, você vai fazer uma configuração ali de uma push notification, você tem que fazer configurações lá dentro da Apple também, das configurações lá da conta Apple. Então, é super importante, além da programação, da configuração do projeto dentro do código, você também saber pelo menos um pouco de loja, né? Então, para distribuição, lá na Apple, a gente tem lá uns certificados, né, profiles, que a gente tem que gerar lá para poder jogar no projeto e fazer os builds para subir em loja, gerar teste, enfim. Então, é sempre legal saber disso. E até Depender acrescento, de uns... você comentou um pouquinho da área de programação, mas você também sabe um pouco do antes e depois, né? Por exemplo, antes na hora de colher o requisito, como que isso vai funcionar no iOS, pela sua experiência, e depois que você programar, como que vai ser o teste, como que vai ser a subida nas lojas. Então, mesmo que você só foque numa área, você também sabe um pouquinho mais depois, porque às vezes a gente vai precisar de uma mãozinha, né? As pessoas vão precisar se ajudar, então é bom a Sim, gente entender todo o processo. por mais que você não vá fazer o externo, né, eu vou chamar assim, mas é bom você ter uma visão como um todo, porque se um requisito chega para você e você vai desenvolver aquele requisito, você já tem que ter em mente, vou precisar disso, vou precisar daquilo e mais isso aqui. Se eu não sei fazer ou não é da minha função, quem que eu posso contar para fazer isso? Então é bom você pelo menos entender do que você vai precisar para saber de onde você vai conseguir, entendeu? Excelente. Uhum. É isso. Eu tenho uma pergunta aqui, ela é assim, como que você equilibra o lado técnico e a criatividade para resolver problemas? E eu tô tentando na minha cabeça traduzir essa pergunta porque é o seguinte, às vezes eu vou ter um problema que, cara, eu vou ter uma criatividade absurda, eu vou fazer a relação de 400 tabelas. Tecnicamente é viável fazer essa relação de 400 tabelas? Então, como que você equilibra isso? Haja processamento. Mas beleza, não, Olha, de forma geral, falando aqui de forma geral, desenvolvimento, o desenvolvedor é um cara que resolve problemas, tá? Ó, pessoal, presta atenção. O desenvolvedor não constrói softwares, ele resolve problemas. Exatamente. O software, ele é a solução de um problema, na verdade, né? Então, o que a gente faz é resolver um problema. Então, cara, sim, um desenvolvedor, ele tem sim que unir o técnico com a criatividade, né? Porque no desenvolvimento, né, as soluções elas não são únicas e muitas das vezes nem óbvias, né? Então, querendo ou não, o dev ele vai ali, o que ele mais vai fazer é resolver problema, né? Não é simplesmente codar. Então, a melhor forma de resolver esse problema, né, é com a criatividade ali. E a criatividade é quem vai utilizar as habilidades técnicas, né, ali, código, conhecimento de arquitetura, enfim, para poder resolver o problema. E como eu acabei de falar, a resolução de um problema é um sistema pronto, né? Então, é basicamente isso. A gente não simplesmente faz código, nós resolvemos problemas. E eu posso dizer que tem uma solução criativa que eu amo muito, eu adoro, e muita gente usa, e é até legal a gente falar um pouco disso, né? As boas práticas ali da gambiarra. É bom, né? Como que tá a gambiarra no seu dia a dia? O que você acha dela? Vocês já viram o paradigma POG? POG? Não. Tem o PO, né, que é Programação Orientada a Objetos, e o POG é Programação Orientada a Gambiarra. Muito bom. Entendi. O ápice Maravilhoso. da criatividade. Quem nunca viu um sistema cheio de gambiarra que atira a primeira pedra? Bom, gambiarra a gente tem demais, né, mas ali a gente tem padrões, né, que a gente pode estar seguindo Tem ali, padrões mas de gambiarra, framework da gambiarra. tem uns aí meio feio, viu? Mas aí o ideal é sempre a gente seguir ali pelo caminho da organização, né? Caminho da organização para a gente implementar um sistema ali
bonito, organizado, fácil de dar manutenção e também performático, tá? Então todas essas qualidades aí tem que estar no sistema. E aí a gente tem padrões de projeto, arquiteturas, e é bom seguir à risca, tá? Esses padrões, essas arquiteturas, para que a gente consiga aí criar um sistema viável, né, em todos os sentidos. Então, esqueça pod, tá? Ótimo. Então a dica é, antes de fazer uma gambiarra, pense no próximo amiguinho que vai mexer lá. Pode ser É, você mesmo, né? exatamente, às vezes o problema volta para você em dobro. É interessante essa sua visão. Na minha, como gestor, eu fico olhando aquela tríplice, né, de escopo, custo e tempo. E quando a gente tem isso em mente, às vezes vai ter algum momento que a gente vai estar apertando o time para falar, galera, a gente tem que entregar. E aí vai ter alguma gambiarra ou outra. A gente não pode ser ingênuo e falar que, todos os sistemas não possuem gambiarra. Vai ter. O ponto é, o que é a gambiarra? Para que ela serve ali? Para ser uma correção paliativa, pelo menos o ideal, tá? Ser uma correção paliativa, ser uma correção ali que vai ser usada pontualmente em algum benefício e logo depois ela vai ser corrigida. Esse tem que ser o intuito. Não dá para você também construir um sistema à base de gambiarra e esperar depois que esse código espaguete funcione 100% lindamente todo o tempo. A gambiarra, na verdade, ela surgiu assim, né? Uma coisa temporária para resolver um problema por agora, mas para ser resolvido definitivamente depois, né? Em todo lugar, tá? Não estou falando do desenvolvimento, todo lugar mesmo. Então, mas é aquele problema, né? Nada mais definitivo do que uma coisa temporária, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uhum, Porque, obviamente, a gente quer entregar no prazo, mas também tem que entregar com qualidade, né? Então, por mais que a gente faça ali uma gambiarrinha para entregar, que, como você falou, acontece muito, é importante que a gente volte nesse lugar da gambiarra para corrigir depois, fazer uma implementação limpa, né? Porque senão vai deixando, vai virando a bola de neve e as coisas vão só piorando depois. Aí depois ninguém tem documentação daquilo, e aí é igual aquela frase que eu vi uma vez. Antes era eu e Deus que conhecia o código, agora só Deus consegue resolver isso aqui. gente, Então, nunca deixem chegar a esse nível. Pelo amor. exatamente. Então, muito cuidado. Legal. E ele, pensando para quem está iniciando na carreira, quais habilidades você considera essenciais hoje para o desenvolvedor? Paciência, como você falou, eu acho que é o mais importante de todos, porque, cara, desenvolvimento você não vai aprender do dia para noite, você não vai aprender em um mês, você não vai aprender em 2 meses, então paciência é algo crucial para todo desenvolvedor, na verdade, para todo mundo que quer entrar na TI. Uhum. Então, paciência é crucial. Agora, você tem que ter uma boa base, né, em lógica de programação e fundamentos aí da programação. Você tem que entender a fundo a lógica de alguma linguagem específica que você queira trabalhar, né? Então, conhecer a fundo pelo menos uma linguagem, né? E ter curiosidade para aprender, isso é essencial também, tá? Porque você não pode se prender a uma única tecnologia, você não pode se prender a um único método, porque como eu falei, né, as soluções nem sempre são óbvias, as soluções nem sempre são as mesmas. Então você tem que expandir seu conhecimento. Então ter curiosidade para aprender é essencial, tá? E ali, além das habilidades técnicas, né, a gente tem que também desenvolver soft skills, que são ali fora do técnico, né, habilidades ali para melhorar, né, o ambiente de trabalho, vamos dizer assim. Aí, como exemplo, comunicação, trabalho em equipe, que é muito importante, como eu falei, nem todo desenvolvedor trabalha sozinho, a maioria trabalha em um time, com outros desenvolvedores, QAs, POs, GPs. Então, é muito importante trabalhar em equipe. Resiliência, flexibilidade também é muito importante. Flexibilidade é crucial para um desenvolvedor, tá? Seja como a água, né? Bem isso. E eu acho que é isso, Will. Bom, eu queria frisar até um pouquinho mais a paciência, cara, porque, por exemplo, o que a gente mais vê por aí anúncios, né, de
seja um dev sênior em tanto tempo, ganhe X valor no desenvolvimento em tanto tempo, né? Aquelas promessas de ficar rico, e tipo, galera, isso não vai acontecer, tá? Você começar agora e daqui 2, 3 meses tá rico sendo desenvolvedor, isso não vai acontecer. Então, paciência, persistência, crucial, tá? Maravilha. Will, Não, nem me cortou eu dessa queria. vez, ótimo. Não, cortou, não deu tempo, droga. Se tivesse esperado mais um pouquinho, ia ser cortado. Mas, Eli, eu queria que eu perceba às vezes que as pessoas vê, tipo, comunicação e proatividade, né? Vê isso em muitas vagas, né? Solicitando que a pessoa tenha isso. Só que na prática, acho que o pessoal não sabe exatamente como que isso funciona na prática, né? Porque, comunicação, eu me comunico. Eu falo, oi, bom dia, tudo bem? Isso aqui é um pouco mais profundo. Dá uns exemplos práticos para a galera entender o que é proatividade e comunicação. Comunicação não é só você falar, é você falar e ser bem entendido. Então, é muito importante você ser claro nas informações que você quer passar para outra pessoa, né? Não passar informação picotada, não passar informação que vai confundir alguém. Então, você sempre tem que ser muito claro no que você vai transmitir para outras pessoas do seu time. Então, nós já tivemos ali situações em que a falta de comunicação fez o projeto atrasar coisa de semanas. Então, esse tipo de coisa aí é, infelizmente, muito comum de acontecer, não deveria, mas a comunicação ela vai entrar para resolver isso daí. Então, ter uma boa comunicação para ser entendido e entender muito bem também é crucial aí para manter o projeto bem alinhado com todos os membros. Tá? Uma visão clara que eu tenho disso é quando a gente já trabalhou junto, né? É fazer, às vezes, uma lista de prioridades sobre, cara, tá muito corrido, a gente tem muita atividade, vamos lá. Eu tenho essa lista aqui. Ó, Will, mas tal assunto eu consigo resolver muito mais rápido, velho. Você não quer subir a prioridade pra mim? Ah, não, beleza. Então a comunicação, ela também vai pra isso. Ela vai de informar sobre o que você consegue ou não consegue fazer, sobre o que você consegue fazer mais rápido ou não, mas ela abrange tudo isso. E não é somente pro seu trabalho, mas é pro trabalho dos coleguinhas. Né? Porque isso vai influenciar todo mundo. Então é importante a gente ter isso em mente, né? E também deixar de expressar opinião, né? Porque, por exemplo, é uma coisa que eu tenho dificuldade, mas não quero dizer, com medo aí de, sei lá, taxarem, né, de uma pessoa sem conhecimento, por exemplo. Você dizer que tem dificuldade em tal coisa, um exemplo, né, é importante aí para também evitar, né, de estar gerando problemas aí nas entregas, porque se eu omito esse tipo de informação, vai vir uma task para mim que eu vou demorar muito para corrigir, ou então vai ficar E meia boca, novamente, o digamos problema assim. que você evitou agora volta em dobro no futuro. Exatamente. Então, nesses quesitos aí, e em outros também, né, entra a comunicação aí para resolver a parada. Top demais. Então fica aí a dica, galerinha. Comunicação não é bom dia, boa tarde, boa noite, não, tá? Mas sempre deem bom dia, boa tarde, boa noite. Também. Por favor, façam sua parte. Guilherme, você como desenvolvedor, me fala algum desafio marcante que você teve ali na sua trajetória. Cara, bom, desafio marcante, eu tive alguns sim, mas eu acho que tem um especial de desafio que foi quando eu fui escolhido, né, estagiário ainda, para fazer um projeto que seria bem grande, né, na empresa. Com app, back-end, bom, com bancos, integrado serviço externo e etc. Então era um projeto bem grande, né? E no começo era eu, estagiário, e outro dev sênior. E esse dev sênior, né, depois de uma semana, duas, ele saiu da empresa. E aí ficou só eu de dev no time, entendeu? Para tocar um projeto inteiro, né? E o projeto tinha que continuar. Então, e obviamente, né, como estagiário naquele tempo, em um projeto que tinha muita expectativa em cima ali, eu fiquei meio inseguro, né, de trabalhar naquele projeto, mas eu resolvi meter o louco e continuar. Então, esse, cara, com certeza foi o projeto que eu tive a minha maior evolução, né? Então, eu tive um salto de conhecimento absurdo, com o que eu tinha antes, obviamente.
E depois chegaram aí outros devs de maiores senioridades ali no time, né, pleno, sênior. E aí foi até engraçado que eu, né, como único dev até então, né, fui explicar lá o projeto para eles, né? E naquela reunião ali eu me senti bravo, né, como se estivesse ali no mesmo nível dos caras, né? Então foi muito legal. Você mostrando Então seu acho filho que pras pessoas. Olha que ele é tão bonitinho, é, né, gente? Todo orgulhoso. é isso aí, é o pai do BO lá, mas é isso. Então acho que um desafio marcante, cara, foi esse daí. Isso aí me abriu as portas para outros projetos aí, também aumentou muito meu conhecimento. Não só técnico, como também as soft skills, né? Uhum. Então me desenvolvi muito. Top demais. E eu É, queria te perguntar um projeto ou momento que trouxe orgulho pra você. tá legal. Esse me trouxe orgulho, mas eu acho que o que trouxe mais orgulho, o que eu mais achei bacana também de fazer foi o meu primeiro freela. Ah, é? É, Oh, foi meu primeiro freela, entregue em produção, né? Foi um projeto grande, relativamente grande, né? Eu levei alguns meses aí para terminar ele, para entrar em produção. Deu dor de cabeça, né? Porque as coisas, às vezes as coisas não funcionam, né? E lá vai o dev tentar entender o às porquê. vezes. Aí leva horas, dias, né? Aí o dev fica doido. Então, bom, teve mudança de scope, protótipo, enfim, um bocado de coisa. E o Freela foi sozinho, você estava numa equipe? Não, eu tava. Era uma dupla. Era eu Ah, e outro dev. Era eu e outro dev. Inclusive, posso mandar um salve? À vontade. claro, aqui é o Will, põe aqui o arroba do moço. Salve aí pro Danilão. Danilão, eu fiz esse projeto aí com ele, a gente trabalhou junto. E a gente conseguiu ali interagir bem bacana nesse projeto, a gente entregou, foi um projeto bem bacana e a gente conseguiu compartilhar aí muito conhecimento, né? E quando esse projeto foi para produção, cara, veio aquele sentimento assim de dever cumprido, sabe? Uhum. Então, quando você nota, né, sua verdadeira evolução e tipo se enche o peito para dizer eu sou bom. Então, esse aí foi o momento que eu senti isso. Então, esse foi o primeiro aplicativo feito por mim, só por mim, eu falo só por mim o app, tá? Aí, Uhum. como eu falei, o Danilão trabalhou comigo aí nesse projeto, ele fez o back. Então, feito por mim, né, do início até o fim, o app, e, cara, eu achei muito bom. Foi bem legal trabalhar, então esse eu acho que é o projeto que eu tenho mais orgulho. Top demais. Aí que a síndrome do impostor foi embora. Você, agora eu sou dev mesmo, gente, não era fácil. Aí você deixa de ter síndrome do impostor assim, você se sente bom. Você se sente realmente bom. E a gente comentou agora de momentos bons e eu queria que você falasse qual foi a sua maior gafe que você já cometeu. Maior gafe. Tá. Essa daqui eu acho que a Lavis vai lembrar, hein? Olha, teve uma vez, a gente no time lá estava implementando uma versão bem grande de um sistema, obviamente não vou dizer qual é, mas o sistema ele foi todo testado, foi todo homologado e a gente foi subir ele para prod. Subimos em prod, nada mudou, os mesmos erros, mesma versão anterior, né? E uma versão antiga, né? E lá vai a gente começar a investigar, né? Para entender o que aconteceu. Vimos código, vimos repositório, liberação, artefatos gerados, pipeline, Chamou uma vimos, galera. vimos ambiente, chamamos infra, chamamos dev, QA, tinha todo mundo lá no meio, enfim. E depois de umas belas de umas horas investigando, né? E o cliente muito bravo, no final a gente descobriu, né, que na subida de produção lá faltou reiniciar o Docker. Era só clicar num botão. Era só clicar. Faltou reiniciar o Docker, cara. A gente subiu tudo. Tava tudo bonitinho, código, as liberações lá, tava tudo perfeito e faltou reiniciar o Docker. Então aí, muitas horas de atraso na aliás, na entrega de produção, por causa de um comandinho. E Besta, é muito besta. E, tá, a gente ficou bravo e tal, mas depois a gente levou no esportivo, todo mundo riu, e aí acabou que até virou uma piada interna depois disso aí. Você já esqueceu de Mas, reiniciar o Docker depois disso? não. claro que não, né? Basta uma vez esse tipo de coisa acontecer pra você nunca mais esquecer, Tá cara. vendo? É assim que a gente aprende, na dor. É sempre com os problemas que a gente aprende, né? É incrível.
É incrível. Para memorizar um fato, ele tem que ser um problema, para memorizar e ficar na memória. Se for um problema, você vai lembrar para sempre. Né? Se for coisa boa, desaparece assim. Nossa, vai rápido, vai rápido. Agora quando é um problema... Felipe, e fora da área de tecnologia, o que você gosta de fazer? Cara, eu sou meio careta, viu? Eu não faço muita coisa, não. Gosta de Mas... malhar, que eu sei, né? Rato É, de academia. mas vou te falar um negócio. Minha vida fora da tecnologia, né, e do trabalho, ela é o mais simples possível, né? Mas como a Lavos falou, eu gosto de ir pra academia. Tem um tempinho que eu não vou, tô meio sedentário. Nossa. Mas eu gosto de ir pra academia, né? Porque além de dar uma relaxada na mente, né, a gente também vai trabalhar ali o físico, querendo ou não, é algo importante para a galera da nossa área, né? Porque a gente fica sentado muito tempo, às vezes dia e noite, vira a noite ali trabalhando, estudando, e é muito importante a gente cuidar da saúde, né? Então a academia é bem legal para fazer aí fora do trabalho. Então façam exercício e lembre-se, bebam água. Bom, além disso, eu gosto de coisas do tipo faça você mesmo. Sabe o que que é? Sim, o É, DIY. tipo eu Gambiarra no aprendi geral, gambiarra. marcenaria no YouTube. A gente evita gambiarra no código, mas aí fora do trabalho a gente gosta de uma gambiarrinha. Então, é assim, quando eu preciso fazer alguma coisa, tipo, se for alguma coisa que dê para eu fazer, eu faço, né? Então, eu gosto de fazer esse tipo de coisa, coisas mais manuais, assim, descobrir, né? Aprender coisas novas. Tava até mexendo com Arduino um dia desse. Você já viram Arduino? Meu TCC foi Arduino, querido, na Olha FATEC. aí. Arduino não, na verdade foi Inclusive, ESP32, Mas, mas é a mesma gente, coisa. ó, o Eli mas joga LOL. não, Não não, mais. Se libertou. não, nunca joguei. Brincadeira. Nunca joguei, sério mesmo, nunca joguei. Na verdade, eu nunca tive curiosidade não pra jogar LoL, viu? Mas eu gostava de jogar outros jogos, tá? Hoje em dia eu não jogo mais tanto, confesso, mas eu gostava muito. Tanto é que eu comprei um simulador, cara, pra jogar jogo de corrida e tá aqui Nossa, parado. ó, judiação. Gastei um belo dia de dinheiro no simulador e não tô usando. Joguei 2 vezes. Não, é a vida, né? Quando a gente começa a trabalhar e, tipo, ganhar um dinheiro, a gente vai comprar aquelas coisas que a gente queria antes, né? E, tipo, é aquele negócio, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, a gente compra, usa por um tempo, depois fica parado lá. Mas sempre que dá, eu brinco um pouquinho. Não digo que é alguma coisa que eu faço frequentemente, né? Mas eu gosto de brincar assim um pouquinho. E aí, tava falando do Arduino e como eu falei, né, o desenvolvimento ele vem para resolver problema. Eu tô tendo um problema aqui em casa, né, nesses 2 dias aí que eu vou resolver com um projeto que eu tô pensando para Arduino. Tô começando a desenhar o projeto e vou desenvolver aí, vai resolver a parada. É, É, já tá é, fazendo as automações, já tá fazendo a internet das coisas na própria casa. Olha que legal. exatamente. Então, programação não é só para fazer projeto comercial não, tá? Então serve para todo tipo de coisa. Então vou começar a mexer com IoT aí. Então vai ficar legal. Top. Bom, E pode consultar o nosso episódio anterior também, que é sobre isso, que eu também não sabia de nada, de ideia. é bem legal. E o Arduino é bacana para fazer esse tipo de coisa, cara. E é uma área Tem, super, super legal. é muito top. Tem outras ferramentas aí que pode ser utilizado também, Raspberry e tal, mas o Arduino ele é muito utilizado, bastante conhecido. Eu gosto também, fazer uns projetinhos legal. Bom, aí fora disso, né, das gambiarras que a gente gosta de fazer por fora, eu gosto também de assistir filme, ver série. E normalmente eu faço isso quando eu tô fazendo as gambiarras. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou uma Coincidência. coisa ruim. Então, eu acho que eu sou meio doido por causa disso, porque enquanto eu tô fazendo lá as coisas, eu gosto de ouvir o filme, eu não assisto, eu ouço. É tipo Hum. como se eu estivesse ouvindo um podcast, entendeu? Entendi. Olha o Inception. Então, se me pedirem para contar um filme depois, eu não consigo contar. Mas eu É ouço o um filme. barulhinho de fundo, né, que você gosta. Você gosta ali de ter essa sensação. Nossa. Eu passei da fase da música, agora é filme. E já vai Entendi. pensando que no final você vai indicar também um filme e uma série pra nós, viu? Eu já Bom, ia bom. pedir isso, na verdade. Você tem algum É. pra indicar? Cara, eu gosto de. Bom, depende, qual gênero? À O que você vontade. O mais que você gosta? achar que mudou sua vida, o que é importante que as outras pessoas vejam.
Na verdade, eu acho que eu não tenho nenhum filme que mudou minha vida, não, mas tem filmes que eu achei muito interessante. O que eu mais gostei de assistir foi Interestelar. Eu gosto de ficção científica. Vocês já viram Eu Interestelar? tava revendo Eu esses gosto de dias. astronomia, cara, é muito top. Então, Os quem cientistas vendo gostar ele e falando quem disso. não gostar também assista, tá? É um filme do Christopher Nolan. Não lembro o ano que foi produzido, mas é um filme espetacular, cara. Incrível, ganhador do Oscar. Fez o Leonardo DiCaprio chorar mais um ano. Mano, os caras contrataram um físico pra ser consultor do filme, Kip Thorne. Que Os, pior. ca- Ó, os caras Momento nerd. usaram a simulação de um buraco negro pra colocar no filme. É o registro mais fiel em filme de um buraco negro real, entendeu? É Interestelar. Então, quem quiser, e quem não quiser também assista. É muito Vai bom. assistir. É sua É obrigação muito agora, bom. pessoal. Terminou o episódio. Vai lá ver. Coloca aqui, Will, pra eles qual que é o filme. Interestelar. Coloco, coloco. Agora, se alguém quiser também, ó, sério, um filme mais voltado aí pra tecnologia, né, e tal, eu recomendo o Mr. Robot, é legal também. Mr. Robot. Mais voltado pro hacking, né, e tal, mas... Essa eu vi, eu acho que só a primeira temporada. Eu tinha que terminar. É Ah, muito legal horrível. também. Não, é bom, mas não fui ainda. Vou ver. Eu Relaxa. assisti só a primeira também, mas porque na época lançou e eu já assisti a meia. Depois eu nem acompanhei mais pra ver se tinha lançado. Pode procurar lá e assistir, é muito bom. Muito, muito bom. Muito Bacana. bom. Você tem algum livro, curso ou canal sobre tecnologia que você quer indicar pro pessoal, Eli? Bom, canais. Eu recomendo o curso em vídeo para quem está começando. É um canal que tem uma didática boa, tem curso de várias linguagens de programações lá. O primeiro contato que eu tive com programação foi com o canal Curso em Vídeo, do Gustavo Guanabara. Tá o link do card aí, ó. Aqui, ó. Livro, cara, eu não sou muito de ler livro, confesso, tá? Eu sou um péssimo leitor de livro, mas tem um livro muito bom do Uncle Bob, que é o Código Limpo. Então, para quem está desenvolvendo, eu acho muito interessante a pessoa ler esse livro, tá? Link na mão da lápis ali no card, ou na descrição desse Vocês estão vídeo. dando trabalho Na pra mim, testa, velho. no outdoor. Divulgação. Para trabalhar. Mas eu recomendo sim o livro Código Limpo. É um livro muito bom aí para você aprender boas práticas, né, para desenvolvimento e ter um código mais limpo possível para facilitar manutenções futuras e, obviamente, o entendimento, né? Principalmente para outros desenvolvedores que vai ler teu código, né? Porque se você for desenvolver o código só para você, Limpo é uma questão de perspectiva. exatamente, é uma questão de perspectiva, é relativo, né? Péssimo, Lavigne. Desculpa. Mas é pra quando o código é seu. Eu sempre pensei assim, estou escrevendo esse código, mas se eu fosse uma pessoa externa, eu ia entender? Se a resposta for não, é refatório. Ótimo. E, Eli, você tem alguma palavra de incentivo pra quem tá começando ou quer iniciar na área de tecnologia? Desista. Eu tô brincando, gente. Eu tô brincando. Bom, olha, para quem tá começando, né, ou então tá pensando, né, não começou ainda, seguir carreira aí na tecnologia, né, especialmente aí no desenvolvimento, que é a minha área, né, seja persistente, tá? Que, querendo ou não, os desafios são muitos e vocês vão enfrentar muitos desafios, muitos problemas, mas depois é muito recompensador quando você consegue resolver esses problemas, esses desafios. Não se compare com os outros, tá? Eu sei que a gente ouve muito isso, mas querendo ou não é muito importante. Todo mundo passa por isso, né? Síndrome do impostor, etc. Falo eu. Eu queria comentar um negócio dessa questão de se comparar com os outros. Eu acho que a comparação, ela não deve ser mal vista. Eu acho que a gente tem que ter alguém pra gente se basear, pra gente colocar ali do tipo, cara, eu quero ser essa pessoa quando eu crescer. É claro, não tem que ficar me comparando 100% do tempo, mas eu Tá, tenho que ter uma mas aí pessoa não é num pedestalzinho. comparação, não. Aí é inspiração, é diferente. Perfeito! Assim como o objetivo desse podcast. Parabéns, Elielton, viu? Ganhou a medalhinha. Isso, na verdade, foi um teste, tá? Você passou. Comparação, cara, não é muito legal, tá? Obviamente,
Se for uma pessoa ali que você tem uma certa afinidade, né, fazer uma competição amigável ali é legal sim, é bacana. Mas comparação, de fato, não é muito legal. Agora, inspiração, que foi o que você citou ali, é muito importante você ter, sim, alguma pessoa de referência. Talvez não uma pessoa, mas, assim, tem uma visão do que você quer ser, né, no futuro. Então, isso, para servir de inspiração, é muito importante. E eu acho que o principal de tudo é pratique, tá? Quanto mais você codar, mais você vai aprender. E, querendo ou não, a teoria ela é sempre muito importante em qualquer ramo da sua vida, mas aqui no desenvolvimento a prática ela é muito mais. Você vai ler documentação, você vai assistir vídeo, vai fazer curso, mas se você não praticar, você não vai fixar conhecimento, consequentemente não vai aprender, não vai conseguir aplicar depois, e aí você vai perder tempo. Então pratique. Eu já ia me esquecendo, hein? Uma coisa muito importante também é o networking. Conheça pessoas, converse com as pessoas, façam amizades, tá? E seja legal com as pessoas, porque isso é muito importante aí na nossa atuação, né? A gente, querendo ou não, lida com problemas todo dia, então tratar bem as pessoas aí é muito importante. Acaba que você E, faz amigos, né? para finalizar, nunca esqueça de reiniciar o container. E o computador Inicia o também, quando container, tiver algum pessoal. Amém. problema. Sempre reinicie. É o lema da TI, né? Reinicia que dá certo. Inicia que dá certo, isso mesmo. Reinicia que dá certo. Eli, chegamos aqui ao final e é a parte dos agradecimentos. Queria te agradecer por ter aceitado o convite e, cara, eu não trabalhei com você desde o início da minha trajetória, mas eu queria ter trabalhado. E toda vez que eu ouvi o seu nome, tava como alguém que resolvia problema, como você falou que é quem o desenvolvedor tem que ser. E pra mim, você é uma pessoa que tá nessa posição de ser referência, né? Porque você é referência em resolver problemas e você, pra mim, se tornou a referência de quem resolveria problemas em iOS ou qualquer problema que eu tivesse. Se eu sei que você tava à frente do problema, então poderia ficar tranquilo. Então, meus parabéns por ter chegado a essa posição, meus muito obrigado por ter aceitado o convite. E você é uma pessoa que, na minha opinião, não somente tem potencial, mas você utiliza do potencial que você tem. Eu lembro muito bem de exemplos de pessoa que pinta bem, que desenha bem, né? E você fala, nossa, você é talentoso, e a pessoa estudou bastante para isso. Você é uma pessoa que tem esse talento, mas você estudou bastante para estar onde você tá. Então, continua assim que você vai longe, cara. Cara, eu agradeço. Show. Minha vez, tá? Eu faço as palavras do Will, as minhas, com um toquezinho a mais, de muito carinho pela tua pessoa, que você falou, seja legal com as pessoas, você em qualquer momento, qualquer desafio, sempre foi o Eli parça que estava ali, entendeu? Por mais que a situação fosse difícil. Então, muito obrigada por ter feito parte da minha história na empresa, entendeu? De ser esse companheiro e com certeza você vai inspirar muita gente aqui com a tua história, tá? E, galera, lembrando que a gente vai deixar aqui o Instagram do Eli. Se vocês tiverem um problema, chama ele que ele vai resolver, tá bom? Ó, cada chamado ele vai Arrumando cobrar, problema. tá? E a Ele gente tá vai me cobrar arrumando comissão. problema. A live só me chama quando tem problema. É isso. Bom, galera, muito obrigado. Primeiro pelas palavras aí, tá? A gente já trabalhou junto. Hoje em dia, com o Will aí, não trabalhamos mais juntos, né? O Will, você e eu, mas a Laves, até que a gente está sem muito contato no trabalho, né? Mas a Laves aí, a gente ainda trabalha junto, já tivemos muito contato, e vocês são duas pessoas aí que eu considero muito importantes na minha carreira, tá? Eu aprendi muito com vocês, me desenvolvi muito e vocês são muito importantes, tá? Então, obrigado por terem me ajudado, né, a chegar até onde eu cheguei. Agradeço demais. Agradeço também o convite, tá? Eu queria mesmo participar do podcast. Já Eu tinha, queria ó, participar. eu te- De novo, agradeço muito, tá? Pela oportunidade de ter trabalhado com vocês e também pelo convite no podcast. E, antes de sair, eu queria dizer só mais uma coisinha, posso? à vontade. Claro, é todo seu. Bom, de novo aí para o pessoal que quer entrar para a área de TI, eu quero dizer que a área é enorme, tá, gente? Tem lugar para todo mundo. É uma área cheia de oportunidade, está sempre em evolução. Então, se você gosta de aprender
de resolver problemas, esse aqui é o lugar certo, tá? Então, não ligue muito para a opinião das outras pessoas, né? Porque a gente ouve, não vai dar certo, isso aí não é para tu. Então, se você quer mesmo trabalhar com isso, se é um objetivo de vida aí, de carreira, siga, persista que você consegue, tá? E as pessoas falam, né? Isso é dom. Pode ter um pouquinho sim, mas é mais esforço do que dom. Então, sempre que você puder, pratique, estude, que você vai chegar lá, tá? Então é isso. Olha só. E aí, galera, sente a filosofia do cara, tá ligado? Então, parabéns. Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Vejo vocês no próximo e até. Não Valeu, tchau, tchau. deixe de se Até mais. inscrever no canal, E dar o curtir o like, vídeo e seguir nas redes ativa o sociais. sininho, compartilha com os amigos, tá bom? Compartilha com os amigos.